Este é o Educa Mais Podcast, um espaço para quem valoriza conhecimento útil e aprendizado contínuo. Bem-vindo ao Educa Mais Podcast. Hoje a gente vai mergulhar num texto que faz uma afirmação, no mínimo bombástica. E se tudo aquilo que a gente aprendeu a admirar sobre a filosofia grega, sabe, Sócrates, Platão, Aristóteles, fosse na verdade um sistema sofisticado de ignorância. É uma provocação e tanto. Pois é. Essa é a tese central do texto A Educação Mundial. A nossa missão aqui é entender como o autor defende essa ideia que vai, assim, totalmente na contramão do que a gente pensa. Totalmente. E para construir esse argumento, o autor nos leva para um tour por 3 grandes centros culturais do Império Romano: Corinto, Éfeso e Atenas. Ele usa esses locais como, estudos de caso, né? Para mostrar como a sabedoria do mundo era vista pelos primeiros cristãos. Certo. Vamos começar por Corinto, então. Pelo que o texto diz, era uma espécie de metrópole cultural da época, certo? Exatamente. Uma cidade super vibrante, cheia de filósofos, artistas. Mas aí é que o autor lança a primeira pedra. Ele cita uma passagem bíblica que diz que o mundo, com toda a sua sabedoria, não conheceu a Deus. A ideia é que o próprio conhecimento que eles tanto valorizavam se tornou uma barreira, um tipo de orgulho intelectual que impedia eles de verem além, sabe? Entendi. A sabedoria aqui não é a sabedoria no sentido amplo, mas especificamente a filosofia e a ciência da época. E em Éfeso, a coisa fica mais explícita ainda, é isso? Fica. Porque lá o conflito foi direto. O texto relata que o apóstolo Paulo abriu uma escola cristã que funcionava, assim, em oposição direta ao sistema de ensino local. E o autor destaca uma frase que diz que as pessoas ali estavam afastadas da vida de Deus pela ignorância que há nelas. Nossa. A leitura que o texto faz é cortante. A tal ignorância não era a falta de estudo, era o resultado do estudo que recebiam. A educação deles era a ignorância. Uau! Mas é em Atenas que o argumento chega no seu auge, né? O berço da filosofia ocidental. Sem dúvida. E a análise do autor foca num detalhe fascinante: o discurso de Paulo diante de um altar com a inscrição "Ao Deus Desconhecido". Sei. Para o autor do texto, aquilo não era só uma curiosidade religiosa. Ele interpreta o altar como um monumento literal, uma confissão pública no coração da cidade mais inteligente do mundo de que havia um vazio fundamental no centro de todo o conhecimento deles. Ok, a acusação é pesada. Chamar a filosofia grega inteira de ignorância parece, um exagero. De onde o autor tira a base para uma afirmação tão forte? Qual é a evidência? Então, aqui é que está o pulo do gato do texto. A resposta está na própria raiz do método de ensino grego, o método socrático. Ah, claro. O autor descreve Sócrates como um educador brilhante, mas cuja filosofia era baseada num ceticismo profundo e consistente. O famoso método dele não era sobre dar respostas, mas sobre fazer perguntas que levavam o aluno a um estado de aporia. De dúvida, de perplexidade. Exato, de admitir que não sabia. Ah, então a lógica é essa. Se a base de todo o sistema é a dúvida, e duvidar por definição é não ter certeza de algo, aí o autor argumenta que todo o edifício da educação grega era em essência construído sobre o não saber. Por isso ele usa a palavra ignorância de forma literal, não apenas como uma figura de linguagem. Exatamente. O que é chocante aqui é que o autor pega o método socrático, que a gente hoje vê como o pilar do pensamento crítico, e o vira de cabeça para baixo. Ele chama isso de a raiz da ignorância. É uma inversão total de valores. Uma inversão completa. O texto argumenta que, para Platão e Aristóteles, que seguiram essa linha, formular bem as dúvidas era o caminho. Mas do ponto de vista cristão que o autor apresenta, isso é o oposto de encontrar a verdade. Entendi a lógica do autor, mas o que geralmente se entende é que formular bem as dúvidas pode soar como o começo da sabedoria e não o fim da linha.
O texto explica como ele lida com essa contradição. Ele não tenta conciliar. Ele define os campos de batalha. No fim das contas, a análise propõe uma oposição radical entre dois sistemas de conhecimento. Certo. De um lado, você tem o sistema baseado na razão humana, no ceticismo, na busca infinita através da dúvida. Do outro, um sistema baseado na revelação e na fé como um ponto de chegada, um conhecimento que se afirma como definitivo. Para o autor, não há meio termo, são incompatíveis. Isso deixa a gente com uma bela reflexão. O texto defende uma perspectiva teológica bem específica, claro, mas a provocação serve para todo mundo. Se esse método histórico de questionar e duvidar continuamente foi classificado na fonte como ignorância, justamente por nunca atingir uma resposta definitiva, fica uma pergunta. Será que a nossa obsessão moderna em sempre desconstruir certezas e duvidar de tudo está secretamente nos impedindo de construir qualquer conhecimento que realmente importe? Fica aqui o nosso convite super entusiasmado para que continuem acompanhando as análises dos próximos capítulos do livro O Lugar da Bíblia na Educação. Até a próxima! Você ouviu o Educa Mais Podcast. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.